advogado, advogada, estudante de direito e apaixonado pelo mundo jurídico. Meu nome é Leandro Reis e você está no canal Direco Estudos. Eu criei esse canal com o objetivo de ajudar pessoas. Aqui eu trago conteúdos de uma forma descomplicada para você que quer aprender algo novo, para você que tem dúvida e quer solucionar a sua dúvida, e para você que já sabe, mas quer revisar alguma matéria. E no vídeo de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre obrigações. Já falamos sobre o conceito de obrigações, e nesse episódio falaremos sobre os elementos da obrigação. Então, vem comigo aproveitar esse conteúdo. Bom, então dando continuidade ao nosso estudo sobre o direito das obrigações, veremos nesse episódio sobre os elementos da obrigação. Então, vamos entender quais são os elementos que compõem uma obrigação. Quais são os elementos de uma obrigação? A obrigação possui três elementos. O elemento subjetivo, que é o credor e o devedor de uma obrigação. O elemento objetivo, que é a prestação em si. E o elemento abstrato. Alguns chamam de elemento ideal, elemento imaterial, que é o vínculo jurídico. Então, vamos agora falar sobre cada um desses elementos. Primeiro, o elemento subjetivo. Sabemos do episódio anterior do conceito das obrigações que credor e devedor são sujeitos de uma relação obrigacional, sendo o credor o sujeito ativo e o devedor o sujeito passivo. Além disso, esse sujeito ele pode ser tanto determinado como indeterminado. Então, podemos saber quais e quantos credores são logo de início, como também podemos não saber quantos são os credores ou devedores, por ser um sujeito indeterminado. Agora, um exemplo de uma situação em que o sujeito é determinado. Então, nesse exemplo, Pedro comprou um carro particular de Paulo pelo valor de 60 mil. Nesse caso, Pedro é o comprador e é determinado. E, de mesmo modo, Paulo, que é quem vendeu o veículo, também é determinado. Sabemos, então, nesse caso, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, portanto, são sujeitos determinados. Agora, nesse exemplo, se trata de sujeito indeterminado. Então, veja, eu quero sortear um celular. Para isso, vendo bilhetes. Ao realizar o sorteio, vejo que a sorte foi para aquele que tinha o bilhete de número 13. Então, nesse caso, não temos a ciência de quem ganhou o celular ainda. É preciso aguardar que o dono desse bilhete de número 13 se manifeste. Então, nesse caso, estamos diante de um exemplo de sujeito indeterminado. Eu estou determinado. Eu quero sortear um celular. Ok. No entanto, quem vai ganhar esse celular, quem teve a sorte, é aquele que tiver o bilhete de número 13. Então, não sabemos ainda quem é esse sujeito e só saberemos após o dono desse bilhete se manifestar para poder pegar o celular. Agora falaremos sobre o elemento objetivo, o segundo elemento da relação obrigacional. O elemento objetivo é a prestação, é a própria prestação, é a prestação em si. E como sabemos, essa prestação pode ser de dar, fazer ou não fazer. Lembramos que vimos no vídeo anterior, a prestação é uma atividade exercida pelo devedor para o credor. Então, nos casos de prestação de dar e fazer, o devedor precisa cumprir uma ação. Já no caso da prestação de não fazer, basta que o devedor não faça nenhuma ação, não faça nada, apenas se abstenha. E essa prestação pode ser tanto uma prestação ativa quanto uma prestação omissiva. Então, em caso de necessidade de ação, chamamos a prestação de prestação ativa, que são os casos justamente da prestação de dar e prestação de fazer. Ou então, uma prestação omissiva, no caso em que não exige ação, que é o caso justamente da prestação de não fazer. Além disso, a relação obrigacional possui dois objetos, o objeto direto, imediato, e o objeto indireto, mediato. O objeto direto é a própria prestação, é a prestação em si. Então, pode ser uma prestação de dar, pode ser uma prestação de fazer, pode ser uma prestação de não fazer,
como já vimos, depende do caso. Já o objeto indireto é o bem, é a coisa em si, é a própria coisa em si, o objeto indireto imediato. Lembrando sempre que para ser um objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Deve ter todas essas características. Então, quer dizer, se eu tenho um objeto que é possível, mas ele é ilícito, por exemplo, não pode ser objeto da prestação. Ou então, eu tenho um objeto lícito, mas ele não é possível, também não pode. Ou então, o objeto é lícito, é possível, mas não é determinável, também não pode. Precisa reunir todas essas características. A licitude, ser possível, ser determinado ou, no mínimo, determinável. Por fim, temos o elemento abstrato, o elemento ideal, o elemento imaterial da relação obrigacional. E esse elemento é o próprio vínculo jurídico entre as pessoas, entre os sujeitos da obrigação. Então, o vínculo jurídico, como o nome já diz, é um vínculo, é uma ligação entre o credor e o devedor. E no vínculo jurídico, há a necessidade de satisfação do débito entre devedor e credor, independente da vontade do devedor. Então, mesmo que o devedor não queira, ele é obrigado a cumprir com a prestação. E aí, me diz, está gostando desse vídeo? Está gostando de saber mais sobre teoria das obrigações? Então deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda demais, me mantém estimulado, me mantém motivado para produzir conteúdo para vocês. Aproveita que está gostando desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você será notificado sempre que eu colocar vídeo novo. Sempre que eu colocar matéria nova aqui no canal, você será avisado e poderá correr para adquirir cada vez mais conhecimento. Então, dado o recado, muito obrigado e vamos voltar ao vídeo. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Suponhamos que Tício foi contratado por Lucas para pintar sua casa. Contudo, Tício não está cumprindo seu dever. Lucas pode exigir judicialmente o cumprimento dessa obrigação. E no caso de descumprimento, o juiz poderia, por exemplo, fixar uma multa diária até que Tício cumprisse com a sua obrigação, com o seu dever. Mais um exemplo para vocês entenderem ainda melhor. Carlos deve 30 mil reais para João e não paga voluntariamente. João poderá exigir judicialmente o cumprimento dessa obrigação também. Nesse caso, o juiz poderia penhorar bens e valores da conta bancária de Carlos para que satisfaça o débito. Então, concluindo, o vínculo ele consiste na obrigação do devedor de cumprir com as suas obrigações. Caso o devedor não cumpra, poderá o credor ajuizar uma ação para que o devedor seja obrigado a cumprir pelo Poder Judiciário. Então, concluímos que o vínculo jurídico apresenta o débito, mas de nada adianta sem que haja a obrigação de satisfazer esse débito. Então, é necessário que haja o débito, mas é necessário que esse débito seja satisfeito, seja cumprido com a obrigação. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. O vídeo sobre elementos da obrigação. No próximo vídeo falaremos sobre as fontes da obrigação. Então, te espero lá. Forte abraço!